E aí galera, tudo certo com vocês? Tô de volta aqui pro 7º episódio da série de Minecraft Sobrevivência. E hoje tô começando o episódio aqui no caminho que nós construímos no último episódio. Esse caminho atravessa a floresta de carvalho escuro e ele vai ligar a nossa parte principal do mapa até algumas partes que a gente vai construir futuramente. Então, como esse projeto já está finalizado, a gente já pode colocar ele no barril de projetos finalizados. Então galera, eu não tenho local fixo para guardar os projetos, eu acabei improvisando. Nesse barril eu coloco os projetos que ainda estão em aberto e aqui eu coloco os projetos que já estão completos. Vocês podem ver, tem bastante coisa já que eu fiz isso desde que eu adotei esse sistema. Desde antes de eu começar a gravar os vídeos, Os únicos 3 que nós fizemos até agora foram esses, aqui em vídeo. E o projeto de hoje eu vou sortear antes da gente sair em busca do molde da ferraria do episódio de hoje. Então vamos deixar um slotzinho vazio então. Que rufem os tambores. Então qual será o projeto do vídeo de hoje? Vai ser farm de madeira. Então galera, a farm de madeira ela já vai estrear a nossa nova estrada, já vai usar a nova estrada para chegar nela. Mas antes de colocar esse projeto em operação, vamos partir em busca de um molde de armadura. E o molde do vídeo de hoje vai ser o molde do deserto. Vocês estão vendo aí o molde do deserto. Eu vou precisar encontrar alguns templos do deserto para mim tentar encontrar ele. E eu vou aproveitar e já vou levar junto aquelas escovinhas de arqueologia. Porque na última atualização de arqueologia, quer dizer, a última não, a única que teve. Agora os templos do deserto possuem alguns locais que podem ser escavados dentro deles. Então eu vou levar aqui 3 escovinhas. Não sei se vai ser suficiente. Vamos ver na farm de frango se já tem alguma pena. Não sei se vai ter, porque essa minha farm ela é meio defeituosa, Ela não funciona do jeito que deveria. Tanto que nós já ficamos um bom tempo aqui na construção da farm de abóboras e ela não tinha produzido nada. Então vamos ver, aqui tem algumas penas. Ela tá funcionando, mas a gente tá funcionando bem devagarinho. Talvez é porque as galinhas não tinham crescido ainda. Não sei, no futuro eu vou dar uma investigada melhor para ver se a gente consegue melhorar ele. Então eu vou preparar um kitzinho e já vou em direção ao templo do deserto e eu volto com vocês. Alguns momentos depois. Então galera, eu resolvi vir pelo Nether porque os templos do deserto que existem próximos à minha base, eles estão a mais ou menos uns 7.000 blocos da base. Então ia demorar muito mesmo para mim chegar lá voando. E como no Nether, para cada bloco que a gente anda equivale a 8 blocos no mundo real, vai ser muito mais rápido, É só eu vir aqui, construir um portalzinho e eu já vou chegar quase nos tempos do deserto. Então galera, eu tô de volta aqui, acabei fazendo um segundo portal, porque eu acabei errando as coordenadas. Eu inverti na verdade, E lá, eu acabei invertendo. Entrei bem na hora. Eu acabei bem na caverna. Eu acabei invertendo, Vocês podem ver que a gente tem o X e o Z. E ao invés de... Eu fiz bobagem de novo, mas fiz menores. Eu inverti o X e o Z. E no lugar onde devia ser o X, eu usei o valor do Z. E onde devia ser o Z, eu usei o valor do X. Então eu acabei indo parar em menos 6.000 ao invés de 006.000. Eu tenho um probleminha. Então galera, finalmente a gente encontrou um deserto. Já é... Olha só, inclusive aqui a gente tem uma coisa que é da nova versão.
a piscina de enxofre. Interessante, eu não pensava que ia encontrar muito custo. Não pensei que a gente fosse encontrar algo desse gênero. Quer dizer, também, né, a gente tá a uma distância imensa, né, da nossa base inicial. Vamos dar uma olhadinha em mais um. Inclusive eu já avistei o Templo do Deserto. Quem mais viu aí, deixa nos comentários onde é que tá o templo. Nada interessa. Quem não viu o templo, ele tá ali, ó. Só espiando a gente. Caraca, olha o lugar em que o miserável foi aparecer. Deixa eu tentar abrir um lugar aqui pra mim entrar nele. Tá. Como eu falei... Eita. Então, galera, como eu tava falando, aqui existe agora uma salinha. Que foi adicionada na versão de arqueologia. Ela pode ser explorada, né, para encontrar alguns itens daquela atualização. Eu trouxe inclusive uma pazinha de ferro, que é recomendável porque como ela é muito parecida com a areia normal, né, a gente pode acabar quebrando se a gente usar uma pá muito boa. Inclusive já consegui uma coisa rara não, né, mas que eu não tinha ainda, né, que é isso aqui a gente pode usar para fazer vasos de cerâmica. Inclusive aqui a gente tem outra aí. Então eu vou continuar explorando aqui, galera. Quando eu tiver algo interessante eu volto para mostrar para vocês. Aqui, galera, mais um fragmento de óstraco saindo. Vamos ver. De arco. Existem muitos desses fragmentos de óstraco. Isso no futuro vai ser outra meta pra gente, que é encontrar todos esses fragmentos. E aqui também existem alguns moldes que podem ser encontrados. Moldes de ferraria. Então se a gente encontrar algum, a gente já vai ter avançado em um objetivo futuro também, né? Então, galera, aqui eu acabei de explorar essa salinha. O resultado foram 4 enfeites de óstraco, uma esmeralda e uma pólvora. Eu também acabei quebrando uma areia suspeita sem querer. Então vou aproveitar para dormir agora e depois a gente vai descer lá embaixo para ver se a gente encontra o nosso objetivo original, né? Então, galera, todo mundo já sabe, né, da armadilha aqui. Já vou quebrar para mim evitar alguma surpresa. Então vamos torcer para mim encontrar o que a gente veio procurar. Nada. Louco, maçã de ouro encantada. Nada. Só armadura para cavalo. Que eu vou acabar levando também, porque é um item chato de se conseguir, né? Querendo ou não. Deixa eu sair daqui e partiu pro próximo tempo. Então, galera, aqui, se vocês encontrarem essas fontezinhas aqui que existem no deserto, elas também vão ter areia suspeita, que vocês podem estar utilizando o pincel para explorar. Aqui, ó, vocês estão vendo que está saindo um item. Sopa suspeita. Eu acho que era só aquela. Era só uma. Mas fica aí a informação, né? Eu tive azar, olha lá. Mais um tempo. Eu tive azar, né? Mas às vezes vocês podem encontrar alguma coisa rara. Tipo, esses locais não são bons pra loot, né? Não é como o The End ou a cidade ancestral, que a gente vai conseguir muito loot bom, né? Mas é mais pela exploração, né? E não pela recompensa. Aqui a gente também tem outro desses pontos, né? Vou montar um acampamento. E dessa vez eu vou fazer diferente. Vamos descer antes. Aqui. Jerônimo quase morri. Deixa eu estar comendo uma carninha de porco. Aqui. Uma tochinha e vamos ver. Aqui finalmente o enfeite. Eu não vou estar mais pegando as armaduras de cavalo, porque eu já tenho mais armadura do que cavalo, né? Então elas não vão mais ser úteis para mim. Então agora eu vou continuar nessa saga aqui de entrar nos templos, para usar a escovinha para mim limpar as arreios suspeitos. E quando eu terminar isso eu volto para mostrar para vocês o que eu consegui.
Então galera, é isso aí. Exploração finalizada. Eu passei por 9 templos do deserto. E nós já conseguimos muita coisa. Vocês podem ver aqui. Eu não lembro. Olha aqui. Nesse baú shulker tá tudo que eu consegui nessa viagem. Eu consegui muito fragmento de óstraco. Consegui 8 moldes de armadura. As armaduras de cavalo eu acabei deixando a maioria, né? Porque não ia ter espaço para carregar elas. Consegui um pouco de ouro, né? Dos portais do Nether. Bastante diamante, bastante esmeralda. Maçãs douradas e maçãs douradas encantadas. Que esse item é bem raro no jogo. Ele só pode ser encontrado em baús. Não tem mais como fazer ele. Eu também aproveitei para coletar um pouco de areia, né? Dos templos do deserto. E agora a gente está indo para casa, mas no futuro provavelmente a gente vai voltar para esse deserto, porque ele é um local muito bom para coletar recursos. Eu passei por 2 locais que tem fontes de enxofre, né, da última atualização. E como vocês podem ver, deve ter alguma floresta verdejante bem grande aqui embaixo, porque está cheio de árvores de azaleia. Então no futuro provavelmente eu vou estar voltando aqui para coletar recursos. A gente também tem um bioma de mesa bem grande, que fica aqui no meio do deserto. Então dá pra ver, né, que é um local com muito recurso. Aqui também ó, a gente tem vários caminhos de mina. Inclusive tem um aqui fora exposto, ó. Nada de muito útil pra gente. Mas tem muito lugar a ser explorado aqui. Deve ter um spawner de aranha. Mas enfim, essa não é a meta do vídeo. E agora vamos para casa para concluir a meta do vídeo. Então galera, eu tô em casa aqui já. Indo guardar no nosso baú aqui mais um modo. Inclusive no caminho eu parei em um daqueles postos de pillagers, né, de saqueadores. Encontrei mais 2 moldes de sentinela. E então agora a gente já pode marcar o molde das dunas também, né, na nossa tabelinha. E cada vídeo a gente chega mais perto de completar. Eu também parei em um naufrágio, acabei encontrando um mapa do tesouro. Então agora eu vou dar uma organizada nos itens aqui, né, que tá uma bagunça isso daqui. E a gente vai partir para a construção do projeto principal do vídeo. Então galera, indo agora para a construção do projeto principal, né, a nossa farm de madeira. A gente vai utilizar o caminho que a gente construiu no último episódio, porque o nosso projeto ele vai ficar para cá. Que eu tenho, qual que é a minha ideia? É pegar essas farms mais brutas, né, digamos assim, como por exemplo a farm de madeira, a farm de lava, farm de pedra, que são farms que trabalham, né, com coisas perigosas, né, por exemplo a lava, explosões, e trazer para um outro núcleo, sem ser o nosso núcleo central. A minha ideia é construir uma cidade mais ou menos num estilo steampunk, dieselpunk, aqui no meio da taiga. Então agora a gente precisa encontrar um lugar que seja legal para construir a nossa farm de madeira. E o segundo passo vai ser limpar o terreno. Não muito grande, porque ela é uma farm. Eu andei dando uma procurada e eu encontrei um modelo gringo que ele é não muito grande e ele é bem funcional. Talvez no futuro eu faça até mais de um, porque ela só não consegue quebrar a madeira de carvalho escuro, mas ela precisa de algumas adaptações. Por exemplo, a madeira de mangue, que cria muitas raízes, precisa de uma adaptação na explosão. O cogumelo também. A madeira do Nether também tem que mudar o local em que a dinamite cai, o tempo em que a gente pode plantar muda e algumas outras coisas, porque elas têm funcionamentos diferentes, né? Mas isso é coisa que a gente pode ir fazendo, né, com o passar do tempo. Agora só preciso escolher um local.
Eu esqueci de trazer andaime para mim poder olhar o bioma de cima. Eu acho que eu vou buscar. Isso vai ajudar muito a gente. Bom, talvez nem precise. Deixa eu subir em cima dessa árvore aqui. Então, ó. O nossa farm de gelo fica naquele local. E a nossa estrada vem dali. Talvez... onde é que ficaria legal da gente construir? Talvez nesse vale aqui, ó. Ocupar todo ele com a cidade. Então a gente vem com o caminho de lá. Entra ali. E pra sair no bioma de gelo nosso, a gente desce por cima da montanha ali. Eu acho que vai ficar legal construir as farms aqui. Só o espaço não é muito grande. Talvez a gente precise escavar um pouco as montanhas ou fazer algumas em cima das montanhas. Vamos ver, eu vou dar uma analisada melhor no terreno e quando eu escolher o lugar eu volto para mostrar para vocês. Então galera, eu tava reunindo os itens, né, pra gente construir a farm de madeira. E eu perdi meu baú shulker redstone. Vocês devem lembrar que nos outros vídeos eu tinha aquele baú shulker vermelho, onde eu tinha todos os meus itens relacionados a redstone. Então, eu tive que descer aqui na minha mina, né, para pegar um pouco da redstone. Eu tenho bastante aqui e eu queria mostrar ela para vocês. Aqui é onde eu minero desde quando eu comecei esse save. Vocês podem ver que já tá bem grande o salão aqui. Essa, inclusive, deixa eu ver, é mais ou menos aqui. Essa parte pra cá eu minerei recentemente, logo antes de começar a gravar os vídeos, porque eu queria conseguir alguns diamantes, né? Eu tava com, não digo pouco, né? Mas eu queria ter um estoque maior de diamantes, né? Caso eu precise usar algum dia pra alguma coisa. E eu consegui mais de 9 packs de diamante. A minha meta é um pack de blocos de diamante. Isso rendeu muito bloco, viu? Eu a vida toda agora não vou mais precisar guardar bloco, né? Eu tenho inclusive muito tufo guardado. Onde é que estão os bons de tufo? Aqui, ó. Eu tenho muito tufo guardado, né? Que agora o tufo tem as variantes, né, de tijolos. Eu consegui... Aqui também eu tenho um pouco de cascalho guardado. Entre outras coisas. Mas enfim, é mais pra mostrar pra vocês, né? Que eu esqueci de mostrar essa parte aqui no vídeo da apresentação do mundo. Da mina que eu tenho aqui no mapa. Então galera, tô de volta aqui. Já coletei os itens pra fazer a versão base da farm de árvores. Eu acho que por enquanto eu vou manter só a versão base. No futuro, quando eu for fazer pra coletar a madeira do Nether e a madeira do manguezal, eu acho que eu vou construir farms únicas para elas, porque precisa fazer muita alteração para a versão básica ser compatível com as outras madeiras. Então eu acho que isso vai acabar se tornando muito trabalhoso, né? Ficar alterando a máquina toda vez. E também pode acarretar em alguns problemas, né? Se eu fizer alguma coisa errada na hora de mudar o modo da máquina, talvez ela pare de funcionar, né? Ou talvez se existe alguma forma de automatizar essa troca de modos, eu tento fazer, né? Para evitar, porque a gente ficar mexendo muito facilita muito o erro humano, né? Então, como eu tinha dito para vocês, eu ia escolher um lugar, eu escolhi aqui. Ela vai ficar aqui entre essas duas montanhas, né? É um lugarzinho bem fechado, depois ali até dá pra gente fechar o fundo. Que a intenção é realmente a cidade toda ficar dentro desse vale, né? E não sair pra fora. Então eu acho que vai ficar uma coisa legal, né? Então agora eu vou começar a derrubar a floresta e quando ela estiver limpa e pronta para iniciar a construção eu volto aqui com vocês.
Então galera, eu tô de volta aqui. Já terminei, né, de dar uma arrumadinha no terreno. Eu também dei uma ajeitada aqui na frente, vocês lembram? Tinha um buraco bem grande aqui. Era totalmente desnivelado. E agora, pera aí, esqueci de consertar a árvore lá. A nossa próxima etapa vai ser realmente a construção da farm de madeira. Então eu já tô com os materiais prontos aqui, né? Como a gente arrumou tudo antes de vir pra cá. Então... Pera aí que a gente tem um adversário antes. A gente precisa dar um jeito numa coisa. Agora sim a gente pode começar a construção. Let's go! Então galera, tô de volta aqui. Já terminei a construção da farm de madeira. Vocês viram aí na timelapse, né, a construção da farm. Não é um modelo meu, né, como eu já tinha falado. Eu vou estar deixando o link do tutorial de como fazer ela na descrição. E eu utilizei um tutorial porque por mais... Ah, beleza, show. 2000 anos depois. Aí, passou a chuva, agora eu vou mostrar pra vocês. Então, voltando aqui, eu já abasteci ela com farinha de ossos. Vocês podem ver que aqui a gente tem um baú pra colocar. Vem tudo pra dentro desse dropper, né? Então eu já aproveitei e enchi tudo. É bom ter uma mob trap ou utilizar... Dá pra criar uma outra farm à parte pra fornecer bone meal pra essa. E a próxima etapa é, a gente aqui tem alguns funis com filtros de itens, né? Para caso tu queira separar os itens. Isso é importante caso tu deseje usar, no caso das plantas do Nether, né? Que elas vão dropar as folhas quando explodir, dá para usar isso para fazer a farinha de osso, né? Para já reabastecer a farm. No nosso caso não vai ser tão importante agora, né? Eu só quero fazer um teste inicial. A madeira da selva eu vou deixar por último, porque ela precisa ter uma modificaçãozinha na farm para ela funcionar perfeitamente. Então eu acho que é isso aí. Então, se eu fiz tudo certo, é só ligar aqui e aqui em cima. Aí a gente precisa encher o inventário. A gente não está colocando outros itens. A gente coloca a muda na mão direita e pega um alumínio. E a gente vem aqui fechando os dois botões. Fiz bobagem. Tem que testar com o botão. Calma lá. Aqui é só segurar o botão direito e a farm vai fazer o trabalho. Como vocês estão vendo, ela já reabastece, né, as mudas na nossa mão, porque a correnteza dos itens ela passa embaixo dos nossos pés. Então parece que ela está funcionando perfeitamente. Então aqui eu desliguei ela, só desligando essas duas alavancas aqui.
só desligar aqui, vou guardar a Bonnie que eu não usei. Então vamos ver quanto que ela rendeu, só usando esse pouco. Aqui tem algumas tralhas, né, que acabou tendo alguns incidentes aqui. Vocês podem ver, rendeu quase um pack de madeira, né? Uma parte fica presa aqui nos... Quase um pack não, rendeu muita madeira. Uma parte fica presa aqui nos funis, né? Rendeu quase um pack e meio. O rendimento. Nossa, tá cheio de tanquinhos aqui. Vamos ver. Olha só. Quase 2 packs de madeira aqui em pouquíssimo tempo. Um problema dessa farm, né, é que, olha só, a cerejeira ela acaba espalhando muito. Então não quebra tudo. No futuro talvez eu tente fazer alguma coisa, né, para impedir que a árvore cresça tanto. Não sei se tem algum método disso. Mas eu quero fazer algumas alterações quando eu for decorar para facilitar, né, na hora de ligar e desligar. Porque, como eu falei, para farmar a madeira da selva, eu preciso fazer uma alteração aqui. Que tem que estar com a cruzinha da redstone. E a gente precisa subir lá em cima. Aqui em cima a gente precisa ativar essa alavanca aqui. E daí ela entra no modo de farmar cogumelos e a árvore da selva. Então voltando aqui, vamos já ligar a farm. Vamos ligar a parte das bolinhas aqui também. Então galera, no vídeo de hoje foi isso. A gente fez essa farm, no futuro a gente vai decorar ela e fazer algumas modificações, porque como vocês viram, tá bem ruim de ligar ela, né? Tem que ligar várias alavancas aí. Eu vou tentar criar um sisteminha que ligando uma alavanca, a gente já ligue toda a parte de baixo. E vou criar um painelzinho pra gente ligar lá em cima também, que eu acho que vai ser interessante. Eu vou testar isso. E se der certo eu vou trazer pra vocês. Então no vídeo de hoje é isso. M Fantasma falando e fui!